Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Minha saúde foi prejudicada por causa de um espírito. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela na antiga casa dela em Osório, quando ela tinha 14 anos de idade. Ela conta então que estava ela e uma amiga dela lavando louça depois do almoço lá e conversando, rindo, contando piada. E aí de repente ela foi para trás de um murinho que divide a cozinha da sala de estar. Porque daí ela ia fazer aquela brincadeira que você tá descendo a escada por trás do murinho, aí você vai se abaixando assim, e dá a impressão que você tá descendo uma escada que não existe, sabe? Mas no que ela foi para trás do murinho, ela olhou para o chão e viu ali uma moça com um vestido preto, uma pele super pálida, toda suja, com os cabelos longos, pretos e lisos. E a menina estava com um semblante assustado, como se ela estivesse pedindo ajuda. Essa menina estava se arrastando no chão e aí ela levantou o braço, como que para encostar na moça que nos conta esse relato, para pedir ajuda, sei lá. Só que aí ela tomou um susto, né? Tipo, tá louco, né? E no que ela tomou um susto, ela se moveu bruscamente, ela tirou a perna do caminho, né? Tirou a perna para a moça não encostar nela. E no que ela tirou a perna, ela deu com o joelho com tudo ali na muretinha. Claro, a amiga dela se assustou e ela correu em direção à amiga que estava ali na cozinha, chorando, contou para a amiga o que tinha visto ali. Beleza, foi uma aparição bem assustadora. Mas desde esse dia, ela começou a sentir muita dor no joelho direito, o joelho que ela bateu. Tinha dias que ela não conseguia nem andar direito. Ela reclamava para os pais dessa dor, mas eles achavam que era frescura dela, ou sei lá, não era nada demais. Ela só foi fazer exame em 2010, ela diz aqui, apesar que eu não sei quantos anos ela tem agora. E nesse exame ela descobriu que realmente tinha uma lesão no joelho, por conta daquela pancada que ela deu na parede quando assustou com o fantasma. Mas ela não pôde contar a verdade para o médico, né? Porque ela sabia que ele não ia acreditar nela, então ela teve que inventar alguma coisa aí, mas que ela ficou com o joelho prejudicado até hoje, por causa da aparição do espírito, ficou. A vassoura dançou. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela tinha 10 anos de idade. Hoje ela tem 36 anos. Ela conta que morava nos fundos do quintal dos avós dela. Ela morava com os pais e os 6 irmãos. Bom, ela diz que desde que ela nasceu até uns 11 anos de idade, ela costumava sempre passar pela casa dos avós dela para pegar um babalu com o avô. Isso quando ela chegava da escola. Ela conta que a avó dela costumava sempre levar uma balinha para chupar durante o culto. Só que, mesmo sabendo que ali a neta era criança e tudo mais, ela nunca dava uma bala para ela e ainda fazia questão de esconder as outras. Só que daí o avô dela, que sempre foi muito amoroso com ela, olhava, dava uma piscadinha para ela e falava que ela podia voltar para casa, que depois ele comprava mais balinhas para ela. Então ela passava sempre depois que ela chegava da escola na casa dos avós, porque era o horário que o avô dela estava sozinho lá. Porque ela diz que se a avó dela e a tia estivessem em casa e ela passasse lá para pedir balinha, as duas iam brigar com ela e ainda por cima tomar as balas dela. Mas a parte sobrenatural vem agora. Então, em um desses dias, ela chegou da escola e foi passar na casa do avô. Só que ele também não estava em casa. Ela chamou por ele e ninguém respondeu. Então ela resolveu procurar ele pela casa. Primeiro ela foi para o quarto do tio, que era ao lado da sala. Depois ela foi para a cozinha, que era em frente à sala. E em seguida ao quarto dos avós dela, que era nos fundos. Mas não tinha ninguém. Ela disse que olhou cada canto da casa para ver se o avô dela não estava se escondendo. Mas não, ele realmente não estava lá. Então ela voltou para a sala e ficou lá sentada no sofá. E da sala dá para ver a cozinha e a porta do quarto dos avós dela. E ficou lá esperando o avô chegar. De repente, um rádio que ficava numa mesinha ao lado dela ali, ligou sozinho e mudou de estação sozinho. Ela levantou assustada, mas aí em seguida o rádio desligou. Aí ela voltou a sentar.
e de repente escutou um barulho alto vindo do quarto. Ela ficou com o coração acelerado olhando ali para o quarto. Foi aí que ela viu uma coisa que ela nunca imaginou que ia ver. Caiu uma vassoura de dentro do quarto, caiu para fora assim. Ela achou que era o avô dela, que tinha derrubado aquela vassoura ali para pregar uma peça nela. Mas aí o rádio voltou a ligar sozinho e começou a tocar um forró pé de serra. E a vassoura levantou do chão e começou a dançar sozinha. A vassoura dançar. Sim, isso mesmo, ela diz aqui. A vassoura saiu dançando enquanto o rádio tocava a música ali. O rádio ligou sozinho, a vassoura dançava sem ninguém segurar ela. Aí quando ela viu que a vassoura estava vindo na direção dela, ela saiu correndo. Quando chegou em casa, a mãe dela logo percebeu que ela estava muito assustada. Chegou, tá pálida a menina. E a mãe perguntou o que aconteceu e ela contou o que ela viu. E ao contrário de muitas mães, ela disse que a mãe dela acreditou nela. Deu uma água com açúcar para ela e mandou ela sentar no sofá ali e assistir um desenho para se acalmar, que mais tarde ela falaria com o avô dela. E assim a mãe dela fez. Mais tarde, quando o avô chegou, a mãe dela foi lá contar o que aconteceu e perguntar sobre o que é isso. E ele disse que ele tinha ido ao bar, né, tomar uma para abrir o apetite e comprar umas balinhas para ela, como ele sempre fazia. E aí a mãe dela contou o que a menina viu, que o rádio ligou sozinho, que a vassoura dançou sozinha. E ele também acreditou. E disse para a mãe dela que ela estava dizendo a verdade e que ele sabia do que se tratava. Ele sabia o que era aquilo, mas não quis entrar em detalhes. Bom, enfim, ela disse que aconteceram muitas coisas ali naquela casa e naquele quintal. Mas o avô dela faleceu quando ela tinha 14 anos e até hoje eles não sabem o que foi que aconteceu, por que é que aquela vassoura dançou sozinha. Minha mãe viu homens gigantes na estrada. A moça que nos conta esse relato diz que estava escutando aqui os relatos do canal e ouviu um que, assim, ela quase caiu para trás, porque ela diz que a mãe dela tem um relato muito parecido, que é sobre homens muito altos andando na estrada. E isso aconteceu com a mãe dela quando a mãe ainda era adolescente. Ela diz então que certa noite, por volta das 10 horas da noite, a mãe dela e uma amiga, a Aline, estavam voltando de uma quermesse por uma estradinha de terra, cercada por plantações. E naquela época, por volta dos anos 60, né, cidadezinha minúscula, a urbanização não era assim muito desenvolvida. Então a maioria era assim, rua de terra, né, sem vizinhança por perto. Para você chegar de uma casa na outra era quilômetros. Então as duas estavam voltando para a vila onde elas moravam ali, descontraídas, conversando, rindo, brincando. Até que em certo momento elas avistaram ao longe 2 homens vindo pela estrada de terra também, no sentido contrário a elas. E uma situação como essa seria aterrorizante por si só, afinal, 2 moças caminhando sozinhas àquela hora da noite, encontrar com homens ali naquela estradinha de terra, num lugar ermo, perigoso. Só que o mais aterrador foi que elas perceberam que conforme os homens se aproximavam, elas viram que eles eram muito altos, mas assim, tão alto que era humanamente impossível. Elas relatam que eles tinham cerca de 3 metros de altura e eles tinham um fenótipo negro, eles tinham os traços negros, mas eram albinos. Eles usavam terno e olhavam fixamente para frente e andavam em perfeita sincronia de passos. Só que elas não tinham para onde correr. Tinha matagal para tudo quanto é lado. Entrar no mato pode ser pior, né? Voltar, elas vão pegar o mesmo caminho que os caras estão fazendo. Então elas cochicharam assim e combinaram de continuar andando para frente, abaixar a cabeça, não olhar para eles e, passos rápidos. E no momento que os homens passaram por elas, não esboçaram nenhuma reação, só continuaram seu caminho, ignorando as duas ali, praticamente. As duas começaram a correr, depois que eles passaram, correram como se não houvesse amanhã.
E a moça que nos conta esse relato diz que já ouviu essa história diversas vezes da mãe dela e da amiga da mãe que estava junto no momento. E as duas contam a mesma coisa, sem tirar nem pôr uma vírgula. Isso somado ao caráter da mãe dela, uma pessoa séria, ela acredita, a mãe dela não ia mentir a respeito disso, não tem porquê. Ela diz ainda que os homens tinham uma proporção corporal perfeitamente humana. Eles não tinham braço mais longo, cabeça maior, nada. Era proporcional. A única coisa é que era muito alto. Era um homem proporcional, mas de 3 metros de altura. 2 homens que andavam sincronizados. E ela diz aqui que como a mãe dela já teve outras experiências, várias experiências com OVNIs, ela acha até que esses são os tais homens de preto, MIB. Pois ela diz que existem diversos relatos semelhantes no mundo todo. Mas eu aqui penso, se fossem os MIBs e fosse relacionado a ela, eles teriam feito alguma coisa, não teriam passado batido. E qual o motivo? Por que 3 metros de altura? Então eles não são daqui da Terra? O que é isso? Alguém aí mais já viu? Se já viu, deixa nos comentários aqui, eu mando o relato pra gente. Ou as duas coisas. E aí, galera, vocês estão gostando dos relatos? Então não deixa de deixar o seu like. Não deixa de deixar o like. Meu marido e seu doppelganger. A moça que nos conta esse relato diz que esse dia ela e o marido estavam assim meio brigados, mas nada demais. E eles moram num balneário, em um condomínio à beira-mar, onde tem poucos moradores. Então não tem ninguém lá. É a ponto de ser tão parecido, né? Porque senão as pessoas iam conhecer. Porque ali todo mundo conhece todo mundo. Então o marido dela tinha ido no mercadinho ali perto e ela ficou em casa. Quando ela começou a escutar as cachorras dela latindo. Aí ela olhou pela janela e viu que o marido dela estava vindo e uma vizinha dela estava indo. Aí quando um passou pelo outro, eles se cumprimentaram, a vizinha cumprimentou o marido dela e ele continuou vindo para casa. Beleza, aí ela fechou a janela e ficou esperando o marido entrar em casa com as sacolas, né, do mercado para ela então começar a fazer a janta. Só que ele não chegava, ele não entrava. Aí ela foi lá, olhou de novo lá fora, não tinha ninguém, não tinha mais nada ali. Foi, será que ele esqueceu alguma coisa no mercado e voltou? Ou será que ele tá querendo me assustar, sei lá, tá bravo comigo? Daí ela fechou a casa e saiu e pensou, ora, se quer me sacanear, então vai ficar com fome. Que se dane. Vai largar de ser besta. E aí aquela mesma vizinha que cumprimentou o marido dela ali fora estava voltando. E aí ela perguntou para a vizinha. Fernanda, você viu o Paulo? Vi ele agorinha, cumprimentei ele, mas ele foi para casa. Então, ele não entrou em casa. Eu acho que ele esqueceu alguma coisa e voltou. Aí ela disse que não tinha visto ele voltando. Ela explica então que ali é uma avenida reta. E se o marido dela tivesse voltado, a vizinha teria visto, ele teria passado por ela. E ela, ali olhando da janela, também teria visto. Mas, beleza, ela falou, quer saber? Vou na casa da tia dele. E foi na casa da tia dele, morrendo de raiva. Aí quando ela chega lá, o marido tá lá na casa da tia dele. Como assim você tá aqui? Por onde você passou? E a tia dela falou, tipo, passou por onde? Você tá doida, menina? Ah, ele tava chegando em casa, de repente sumiu. E como eu não levei nem 5 minutos pra olhar pela janela, pra sair de casa, pra procurar por ele de novo, ele não tava mais lá. Aí o marido dela olhou pra ela e falou, Você tá louca? Eu fui no mercadinho e vim pra cá, tô aqui até agora. Eu não fui pra casa ainda. Você passou pela Fernanda na avenida. Falou com ela disse que era você. E eu vi vocês conversando, vocês se falando ali, eu tava na janela. Só que aí diz que todo mundo zoou ela. Ela até ficou pensando, gente, não é possível, eu tô louca mesmo. Aí ficaram mais um pouco lá na casa da tia e tal, e depois foram embora. E ela o tempo todo intrigada. Mas chegou em casa, ela foi chamar a vizinha dela, Fernanda, para falar na cara dele que ela tinha visto ele também. E a vizinha confirmou que tinha cumprimentado ele, tudo ali. Aí ele acreditou. Aí ele também ficou intrigado, porque a vizinha não é de mentir, sabe? É uma pessoa séria também. Agora diz que toda vez que ele tá vindo embora e bate na porta de casa, ela pergunta se é ele mesmo. E ela diz que nunca tinha acontecido isso. E ela ficou muito assustada. Seria um doppelganger?
Mas antes de continuar, olha aqui esta camiseta. É uma das camisetas da Loja Assombrada. Essa aqui é esqueleto. O esqueletinho que brilha inteirinho aqui no escuro. Fica muito legal, é muito divertida. Ela está à venda lá na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha na loja. Essa e muitas outras você encontra lá. Bom, pessoal, se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!